aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a cosmovisão bíblica. E a cosmovisão bíblica é a forma que eu falo, mas nós precisamos entender o que é cosmovisão. Nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica centrada na Bíblia, com a Bíblia como referência, para que quando nós estudarmos a Bíblia Sagrada, nós possamos estar muito mais enraizados, preparados, e a cosmovisão vai nos ajudar a defender a nossa fé, e não só isso, mas como também na evangelização. Eu vou falar mais sobre isso nessa aula, tá bom? Então bora lá? Cosmovisão, a palavra cosmos é uma palavra de origem grega, oferece a ideia da totalidade da criação, ou de universo, ou de mundo. Então, a cosmovisão, olha só, no Novo Testamento é traduzida por mundo ou universo. Cosmovisão é a maneira como enxergamos o universo. Então, esse próprio desenho aqui, ó, vai ilustrar para vocês. Imagina aqui essa lente aqui. A cosmovisão é a lente de contato que você enxerga o mundo. Eu não tenho nenhum óculos aqui perto de mim, mas vamos supor que existe a sua vida e você coloca um óculos, um filtro, e esse óculos é a sua cosmovisão. A cosmovisão, ela se torna algo tão inerente a nós mesmos que algumas coisas que nós vamos enxergar o mundo são automáticas, são naturais, nós não precisamos pensar. Por exemplo, se nós vemos alguém matando ou batendo em outra pessoa, a nossa cosmovisão de mundo, de valores, de não sei o quê, automaticamente vamos dizer, tá errado. Ei, para. Mas a gente não precisa ficar pensando, matar é errado, bater é errado. Não. Está tão intrínseco a gente que automaticamente nós vamos enxergar o mundo, enxergar aquela situação com um pré-julgamento que está dentro de nós, de acordo com nossos princípios, valores e tudo mais. Mas olha só, os filósofos alemães denominavam a concepção que uma pessoa tem do universo de Weltanschauung, dando grande importância a essa coisa. Segundo eles, a atitude de uma pessoa diante da vida seria determinada por sua cosmovisão, tá vendo? A forma que você enxerga determina também a forma como você age, tá? Embora todos, de alguma forma, possuam cosmovisão, em parte herdada por sua própria cultura, em parte fruto das próprias reflexões e experiência, a verdade é que nem todos são capazes de identificá-la. Presta atenção. Está tão embutida na sua mente, olha só o que eu falei, tão entrelaçada com seus pensamentos, sentimentos, que alguém pode até negar sua cosmovisão se ela for explicada claramente. O que está dizendo para a gente? A cosmovisão é como eu disse, ela fica tão intrínseca, tão embutida na nossa mente, e às vezes a gente não consegue eh, definir ela. Por exemplo, você sabe que matar é errado. Mas às vezes você não para pra, tipo assim, definir que essa cosmovisão está dentro de você. Não, é porque você foi criado em valores cristãos, em valores de uma sociedade boa, que não pensa dessa forma e tudo mais, com valores, com ética, com caráter. E automaticamente isso está dentro de você, entendeu? E aí, a gente vai partir para uma questão bíblica, né? A gente vai partir para um conceito mais bíblico, mas olha só, qual é importante ter uma cosmovisão? Ela é a lente pela qual compreendemos e vivemos a realidade à nossa volta. Na conversão, recebemos uma nova maneira de ver o mundo, que vai mudar a nossa maneira de nos relacionarmos com ele. Coisas que poderiam ser normais e aceitáveis, de repente, se tornam armadilhas para a alma e nós iremos rejeitá-las. O que é isso? Romanos diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E o nosso entendimento inclui essa lente aqui, ó, a cosmovisão. Então, antes de conhecer Jesus, você tem uma ideia sobre o que é mundo, tem uma concepção sobre, vamos dizer, eu vou usar droga, eu vou fazer roubar, eu vou fazer aquilo. É a sua cosmovisão. Você já não se, você não encontra erro nisso, ou se até encontra, você prefere o prazer do que o erro, mas mesmo assim está cometendo o erro. Mas quando você converte, o Espírito Santo toca o seu coração, você é convertido, a sua cosmovisão muda. Então, quando você vê alguém roubando, automaticamente a sua cosmovisão vai dizer: ei, isso é errado. Por quê? Porque os valores do reino de Deus são impregnados, colocados dentro de você através do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado e do juízo. Consegue entender isso? Olha só, a cosmovisão fornecida pela revelação bíblica é plausível e clara o suficiente para aquietar as ansiedades da razão em busca do significado da vida. Universo? Meu Deus, isso é muito... Mas olha só, algumas coisas que para nós antes eram normal antes de termos Jesus, quando nós temos Jesus, se tornam armadilhas para a alma e nós iremos rejeitá-las.
Então, se eu vou até usar outro exemplo muito mais claro. Se a prostituição era normal, deitar-se com várias mulheres, fazia parte da nossa cosmovisão, por exemplo, eu sou homem, eu sou mulher, eu tenho que deitar mesmo, tenho que aproveitar, eu sou jovem, faço isso e tal e aquilo. Quando nós tivermos uma cosmovisão transformada pelo reino de Deus, pelo Espírito Santo, nós vamos ver que aquilo ali é uma armadilha para nossa alma, que vai fazer nos fazer pecar, e nós vamos rejeitar e entender assim, não, Deus não me escolheu para isso, Deus não me chamou para isso. Isso é errado, eu preciso ter uma mulher só e amar ela e casar ela e respeitar, eu preciso ter um homem só e tudo mais, entendeu? Então consegue entender isso? Que a cosmovisão bíblica vai nos ajudar a aquietar a nossa alma em relação, olha só, a cosmovisão bíblica vai ajudar a aquietar nossa alma em relação a perguntas talvez que são complicadas de responder, ou que às vezes o mundo quer responder para a gente, mas a gente não quer respostas do mundo, amém? É o seguinte, como é a criação do universo, qual é o significado da vida, nós sabemos sim como foi a criação do universo através da Bíblia. Se eu não tenho uma cosmovisão, se eu não enxergo o mundo de acordo com a Bíblia, eu vou dizer que foi uma molécula que explodiu. Mas essa teoria ela é tão falha. Se eu parar para pensar assim, uma molécula explodiu e aconteceu as coisas. Beleza, mas como que a molécula apareceu lá? O que tinha antes da molécula? Né? Se a molécula era o início de tudo. Enfim, é uma tese. Né? Então, essas explicações, quando nós temos uma cosmovisão bíblica, alguém diz, não, a criação do mundo é o evolucionismo, viemos do macaco, aí alguém diz, ei, não, pela palavra do poder de Deus, ele disse que haja luz e houve luz, do barro ele criou o homem, com o sopro ele soprou no homem e mais. Aí você fala assim, ó, eu acredito sim que lá tinha um jardim, um homem e mulher pelado e uma cobra falante. Eu acredito, está na Bíblia, Deus falou, tá falado, pronto. Então, quando você tem a cosmovisão bíblica, automaticamente você acaba sendo um defensor da fé, você acaba defendendo a verdade e sendo um instrumento da verdade e usufruindo dessa verdade, tá? Então, qual é o significado da vida, do universo? Por que Deus nos criou? Nós sabemos, a Bíblia Sagrada nos dá essas respostas. Então, por isso que é importante enxergarmos a vida com a lente de contato, a cosmovisão bíblica, a lente de contato bíblica. A Bíblia é o nosso filtro. Coloca a Bíblia nos seus olhos, imagina que você vai enxergar tudo à sua volta de acordo com a Bíblia e com os padrões. Tá bom? A cosmovisão bíblica, ela tem um parâmetro e ela é pautada, entre aspas, em um resumo da Bíblia Sagrada. Por exemplo, a criação, Deus criou todas as coisas, aí nós temos um ciclo, né? E essa maçã aqui, ó. A queda, o homem pecou, mas não foi uma maçã, tá, gente? Eu coloquei essa maçã aqui para brincar com você, tá? Foi o fruto, né? Não foi uma maçã, tá? Pelo amor de Deus. Redenção, Deus redimiu a humanidade. Então, a cosmovisão bíblica ela é baseada nesses três pontos, até porque a Bíblia Sagrada também é baseada nesses três pontos. Ela é um resumo. A Bíblia é a. Resumo não. Esses três pontos são o resumo da Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada diz tudo isso pra gente. Deus cria todas as coisas, o homem e a mulher. Só que o pecado entra no mundo e então nós começamos a viver um plano perfeito de Deus para redimir a humanidade. E essa redenção vai terminar na eternidade quando nós somos arrebatados por ele. Então, isso aqui é tipo um resumo da Bíblia, que é o resumo de uma cosmovisão bíblica: criação, queda e redenção. Só que nós temos uma cosmovisão bíblica, olha só, diante do exposto é fácil perceber a importância de entender a nossa cosmovisão. Acabei de falar para vocês. De identificar a forma de pensamento de toda a teologia. Quando Jesus disse que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, olha isso. Então entendemos a cegueira que permanece naqueles que ainda não receberam a iluminação para compreender. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus estava dizendo, olha, aquele que não trocar as lentes de contato, aquele que não tiver uma cosmovisão bíblica, aquele que não trocar a forma que ele enxerga o mundo, aquele que, sabe, que não nascer de novo, que o Espírito Santo não ir no coração dele para trocar, tirar essa cegueira, tirar essas escamas, não pode ver o reino de Deus e não vai ver o reino de Deus. Tu tá vendo como que quem não tem uma cosmovisão bíblica, quem não enxerga o mundo com a Bíblia, não nasceu de novo e não vai conseguir enxergar o reino de Deus. Mas nós que nascemos de novo, amém, glória a Deus. Você nasceu de novo, amém, glória a Deus. Você vai ver o reino de Deus. Ou se você está num processo, enfim, eu acredito que você vai ver o reino de Deus, tá bom? Então nós precisamos trocar as lentes de contato pelas lentes de contato dessa Bíblia do Espírito.
O contraste de como a Bíblia descreve o cosmos, como as demais ideologias ou religiões o fazem, é uma boa maneira de perceber claramente o da fé cristã. Alguns detalhes que geralmente nos escapam são destacados quando em confronto proposições. Por exemplo, o que que acontece? Olha só terminar de ler para vocês. Nascido e criado em uma cultura cristã, ou mesmo sendo educados no evangelho, desde a meninice, às vezes não entendemos por que as pessoas não percebem o óbvio. Sua consciência embotada se inclina para as mentiras, enquanto se recusa a receber o amor à verdade para se salvarem. Entenda só uma coisa. Existem coisas que a gente não para pensar, que a gente não reflete, mas quando nós estamos diante de outras proposições, de outros temas, de outras teses, de outros conhecimentos, nós vemos que nós temos uma cosmovisão bíblica ou não. Por exemplo, alguém diz, o mundo, às vezes a gente não para refletir isso. É como o mundo foi criado, Deus falou e aconteceu, não. Mas quando alguém chega diante de você e te propõe um outro conhecimento, falando assim, olha, o mundo, nós viemos do macaco, você na hora diz, não, a Bíblia diz em Gênesis que nós fomos criados do barro, do pó da terra, e Deus soprou o fôlego de vida sobre nós e tudo mais e tal. Então tá vendo que você, quando você tem uma cosmovisão bíblica, enxerga o mundo com uma visão bíblica, isso se torna inerente para você. E ó, alguns detalhes como esse podem até escapar, mas eles são destacados, tá vendo? Eles aparecem quando nós recebemos um confronto em relação ao que nós acreditamos, tá bom? E olha isso aqui, ó, mesmo sendo nascidos e criados no Evangelho, a gente às vezes pensa que coisas são muito óbvias, mas não são, tá? Por exemplo, a gente foi criado, talvez algumas pessoas que estão me assistindo, não. Talvez você que está me assistindo foi criado ou não foi, mas imagine que você foi criado. Você que foi criado vai saber muito melhor. Quem foi criado no evangelho ou criado na igreja em princípios bíblicos e tudo mais, coisas são muito óbvias, coisas são muito comuns. Por exemplo, eh, prostituição. É muito óbvio para a gente que é pecado, mas para quem não tem uma cosmovisão bíblica, é óbvio. Então a gente, às vezes, não pode tratar tudo como óbvio. Isso influencia até na forma como nós vamos falar de Jesus para as pessoas e evangelizar as pessoas. A gente não pode chegar para as pessoas dizendo assim: você está errado porque você está fazendo isso, mas talvez isso não é óbvio para ela, entendeu? Mas é óbvio para você, porque você sabe que é errado. E aquela pessoa não sabe que é errado. Por isso que a Bíblia diz para nós agirmos com amor e compaixão por aqueles que são mais fracos na fé. Quando a Bíblia fala sobre fracos na fé, está falando sobre aqueles que não conhecem, aqueles que estão começando, aqueles que, sabe? A gente tem que ter compaixão e paciência com essas pessoas e nos colocarmos no lugar dela. Um dia talvez você já esteve do outro lado. Um dia talvez para você usar droga era normal. Só que quando você foi convertido, você entendeu que isso é errado, mas para a pessoa que está usando, talvez é algo normal, entende? A gente precisa ter compaixão e pregar o evangelho através da pregação do evangelho, o Espírito Santo de Deus vai agir no coração dela, trazer o reconhecimento e o arrependimento, ela vai mudar a lente de contato dela e vai começar a enxergar. Então, a gente precisa ter na nossa consciência que essas pessoas não percebem o óbvio, que é para a gente, mas não é óbvio para ela. Então, por isso que é importante nós estudarmos um pouco sobre a cosmovisão bíblica para nós entendermos até essas coisas, tá bom? Olha só, as cosmovisões, lembra que eu falei sobre criação, queda e redenção? Nós temos cosmovisões conflitantes. O que é isso? A forma que as pessoas enxergam o mundo não bate com a nossa ou é contra a nossa. Por exemplo, sobre a criação, nós vamos ter pessoas que têm a cosmovisão do ateísmo, né? No princípio, meu Deus, os céus e a terra é uma verdade revelada e evidente, acatada por muitos, mas não por todos, tá vendo? O ateísmo fala mais sobre a questão eh, do ateísmo, né? Darwinismo. Darwin criou um verdadeiro alvoroço com a teoria da evolução das espécies por meio da seleção natural dos mais aptos. Aquele que é mais forte sobrevive, o fraco, você já sabe o que acontece. Vai pro saco. Beleléu, não sobre a espécie, não vai. Aquele que não se adapta aos meios, não vai para frente. E o panteísmo, né? Tudo é Deus, Deus é tudo, literalmente essa expressão aqui. Então são teorias, cosmovisões que as pessoas podem ter elas, talvez elas nem dizem assim, cara, não, eu acredito no darwinismo, não. Mas talvez ela acredita nessa teoria sem saber que ela é essa teoria, entendeu? Então, nós precisamos ter compaixão por essas pessoas que têm cosmovisões conflitantes sobre a criação. Coloquei isso aqui só para
termos de curiosidade para vocês começarem a antenar para o que vocês vão encontrar pelo mundo durante você estudando a Bíblia Sagrada. Estudando a Bíblia Sagrada, as pessoas vão te questionar, as pessoas vão te perguntar, você vai encontrar com pessoas. Se você for conversar com sobre a Bíblia Sagrada, quando você ouvir algumas coisas, e nossa, essa pessoa está pautada, falar o Evangelho. É. Visões conflitantes sobre a queda e o pecado, ó. Não só a criação, mas a queda e o pecado são vistos de forma diferente das visões existentes. A ideia de uma condição pecaminosa como resultado da queda tem muito sentido para nós, tá? Por quê? Porque nós que somos filhos de Deus, salvos por Deus, deixa eu beber água aqui, que eu falo muito, né? Também. Nós que somos filhos de Deus, salvos por Ele, sabemos que fomos salvos pela graça. E a graça não há mérito, ou seja, não há o que nós iremos fazer que vai fazer a gente ser merecedor. Porque uma das doutrinas bíblicas, a gente vai falar sobre isso depois, na amartiologia, que é a doutrina do pecado, é que não há nada de bom em nós. Tudo em nós é mal, a depravação total. Nós somos pecadores, meus irmãos. Se não for o Espírito Santo de Deus e Jesus na nossa vida, nós somos maus. Mas as visões cosmovisão conflitantes com a queda do pecado dizem, não somos maus não, nós somos bonzinhos, a gente dá cesta básica, a gente faz isso, a gente é bom, mas mentira! Nós somos maus sem o Espírito Santo de Deus, tá bom? Nós não somos bons. E a visão conflitante é bonzinho, mais, entendeu? Então, mas não é. Outra visão conflitante sobre a queda e o pecado, ou, na verdade, aqui a queda e o pecado é o marxismo. Olha só para você ver. Ó. Marxismo. Já parou para pensar? É outro grande concorrente do cristianismo na obra da redenção. Nem todos percebem que o grande rancor do marxismo é porque ele defende para si o papel de redentor da humanidade. Né? Sem entrar aqui, né, dentro de vamos dizer assim, dentro de um mini Hitler, né? Vamos dizer assim, o marxismo. Ai, ai. Então, literalmente, isso vai contra a nossa cosmovisão, porque nós sabemos que o Redentor da humanidade é Jesus Cristo, é Deus. O homem por si só não pode se salvar, tá bom? Não qualquer outra teoria dizendo o contrário. Mas olha a conclusão. Conhecendo a diferença entre as cosmovisões, fica bem mais fácil falar do evangelho, é o que eu disse para vocês. Porque aquele que afirma ser cético com relação a um conjunto específico de crenças é, na verdade, um verdadeiro crente em crenças. Então, quando nós vamos evangelizar as pessoas, falar de Jesus em relação ao evangelho, e a pessoa diz assim, eu não penso assim, eu penso dessa forma, o mundo foi criado por Deus, foi criado dessa forma. Nós, literalmente, já estamos, literalmente, com um passo à frente para poder saber aonde nós falamos sobre o evangelho. Por quê? Porque essa pessoa tem uma cosmovisão diferente, ela pensa diferente, ela age diferente, então nós já podemos saber como nós vamos apresentar o evangelho para ela, como nós vamos falar de Jesus para ela. Tudo isso ensina nos nossos estudos, porque nós precisamos estudar a Bíblia Sagrada com a cosmovisão bíblica. Não podemos estudar a Bíblia Sagrada com uma cosmovisão diferente. Precisamos ter uma cosmovisão bíblica, que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia ela é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Deus tem um plano perfeito, que Deus criou todas as coisas, o homem caiu, Deus mandou Jesus para salvar a humanidade, que ele vai voltar. Então, lendo a Bíblia com essa cosmovisão bíblica, que Jesus é o centro da Bíblia, o assunto da Bíblia principal, nossa visão, nosso entendimento vai se expandir e abrir para tudo que está dentro dessa palavra maravilhosa, tá bom? E se você um dia encontrar um ateu e ele dizer assim, eu não acredito no que você está dizendo, não acredito em Deus, então com certeza ele já é crente. Legal isso, né? Philip Johnson disse, aquele que afirma ser cético em relação a um conjunto, por exemplo, eu não acredito em darwinismo, nada. Eu acredito que nada. Na verdade, é um verdadeiro crente em outra crença. Então, você é um acreditador de nada. Pronto, acabei de uma teoria nova. É brincadeira. Mas é isso. Um pouquinho das cosmovisões. Nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica e pautada completamente na Bíblia Sagrada e em Jesus. Tá bom, gente? Um beijo, um abraço e até a próxima aula.